Salve, salve, amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil, de todo o planeta. Prazer, satisfação gigante poder ter os amigos aqui para poder falar do nosso amado, do nosso querido e ultimamente tão sofrido São Paulo Futebol Clube. Meu Deus do céu, quanta notícia no São Paulo, quanta confusão no São Paulo. É o Leco abandonando reunião do conselho, é os conselheiros cobrando dele, é conta que não é aprovada. É prejuízo que o São Paulo teve, é dinheiro que está devendo, é o caso Ricardinho. Meu pai do céu, se a gente for parar para falar de tudo isso, meus amigos, a gente esquece de falar do campo, a gente esquece de falar dos objetivos, a gente esquece de falar do que o São Paulo tem que fazer ainda esse ano para tentar salvar o 2020, né? Eu imagino, eu gosto muito, cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem a sua maneira de divulgar informações. Eu prefiro trabalhar com os meus pés no chão. Eu prefiro em momentos como esse não virar as costas para os problemas que o São Paulo tem, de jeito nenhum. Os problemas a gente trabalha no nosso polêmica tricolor. Mas aqui a gente vai tentar falar do futebol, vai tentar falar do campo, vai tentar focar no campo. Eu nem de contratação eu estou falando. Vocês devem ter notado. Tem lá essa possibilidade do Rony, do Atlético do Paraná, aparecer por aqui. Tem mais um outro jogador aí sendo especulado no São Paulo, alguns jogadores do Fluminense, que o Diniz teria indicado. Mas assim, amigos, eu não vou ficar falando disso agora. Eu vou criar um programa, de repente, à parte, para falar disso daí. Eu estou muito preocupado com o campo. O campo pra gente agora é o momento mais importante da vida do São Paulo Futebol Clube, né? É o momento que o São Paulo precisa ganhar força, o São Paulo precisa se empenhar para poder atingir o objetivo da Libertadores. Atrás de si tem gente ali grudado com 2 pontos, com 3 pontos, com 4 pontos, e o São Paulo não pode bobear nem um pouco sequer, né, para poder conseguir essa vaga. Repito, Rony, por que Libertadores? Tem gente que não está querendo Libertadores com medo de vexame. Eu não tenho medo de vexame no São Paulo na Libertadores, não, muito pelo contrário. O São Paulo tem um casamento muito legal com a Libertadores, e a Libertadores sem o São Paulo também não é Libertadores. Então é muito importante que o São Paulo vá, mas por vários aspectos que eu faço questão de repetir. São Paulo recebe mais dinheiro, a torcida lota o estádio, vende mais camisa, e por falar em camisa, lançaram uma camisa aí de R$250, camisa para rico, né? É camisa para rico, mas eu vou fazer um programa específico também sobre isso para poder falar. Com o salário mínimo a R$1.000, uma camisa a 1/4 do valor do salário, meu pai do céu. Né? Eu não vou nem falar mais sobre isso daqui agora, porque eu quero focar no campo, eu quero falar no campo, a Libertadores, como eu dizia, que nos traz patrocínio, que nos traz dinheiro de televisão, que nos traz dinheiro até pelas conquistas, né? da primeira fase, segunda fase, terceira fase, e o São Paulo não pode ficar de fora de uma Libertadores da América, definitivamente. Então é muito importante a gente focar no campo, tentar deixar isso aqui um pouco de lado, por mais dolorido que seja, e tentar enxergar o campo com esse potencial e com esse objetivo a ser atingido. Gente, o São Paulo tem vivido uma fase legal? Sim, tem vivido uma fase legal. Não dá pra gente dizer que a fase do São Paulo é péssima. O São Paulo é o 4º colocado do campeonato, né? Já mantém essa 4ª posição há algumas rodadas. O São Paulo oscila sim. O São Paulo faz partidas péssimas, como as que fez contra o Cruzeiro, como as que fez contra o Palmeiras. Então, assim, é um time em oscilação, é um time em montagem. O Fernando Diniz, por exemplo, que tem 63% de aproveitamento, é um dos maiores índices de aproveitamento de um treinador no São Paulo nos últimos anos, para vocês terem uma ideia de como é que estava a situação anteriormente. São 9 jogos, são 5 vitórias, 4 em casa que o Diniz teve, são 2 empates, 2 derrotas, o time fez 9 gols e o time tomou 5 gols. Então é assim, a gente jogar tijolo nesse momento, não vai ser uma coisa, penso eu, muito interessante. Até pela posição que o São Paulo ocupa, com todas as dificuldades que o São Paulo tem. Não estou passando sabão em jogador, não estou querendo, né, proteger ou blindar elenco, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu já denominei esse elenco também de elenco fralda cheia. Eu só vou tirar o nome elenco fralda cheia, né? Se porventura o São Paulo for para a Libertadores já sem disputar a fase anterior nenhuma, na vaga direta.
Aí eu tiro lá o fralda cheia, guardo numa gaveta e tranco e espero nunca mais usar. Não fico blindando o jogador, não fico blindando o elenco. Eu só quero acreditar que a gente precisa agora muito, né? A torcida tá lá presente, vamos chamar, vamos fazer a nossa parte. É a instituição São Paulo que pede. É um apoio à instituição São Paulo. É isso que a gente tem pedido e é isso que a gente tem feito. Muitos ali não representam o São Paulo Futebol Clube. Seja na sua direção, seja na sua presidência, seja na sua comissão técnica, alguns que infelizmente ali ficaram no tempo, seja no elenco fralda cheia, como eu falei. Mas enfim, não é por isso que eu vou deixar de apoiar. Não é por isso que eu vou entregar meus pontos. Eu não vou entregar meus pontos. Porque acima de tudo está a instituição São Paulo Futebol Clube. E é em nome da instituição, para preservar a instituição, que a gente está dando esse voto de confiança no time que vai entrar em campo, né? No próprio Fernando Diniz, que a gente está, de alguma maneira, tentando fazê-los ver que Libertadores é obrigação dentro do São Paulo. Vi uma entrevista do Diniz no Sport TV, achei muito legal a maneira como ele coloca as coisas, a maneira como ele gosta de ver o time jogando, a maneira como ele pensa o futebol, eu acho muito legal. Eu sou um dos caras que apoia o Diniz. Entre trazer esses treinadores que estão aí há muito tempo no futebol brasileiro e que já não produzem mais nada, eu preferia manter o Diniz. É claro que eu queria o Galhardo, é claro que eu queria o Osório, é claro que eu queria um monte de gente, o Sampaoli no São Paulo, seria legal, hein? Sampaoli e São Paulo, que marca. Mas assim, não adianta ficar delirando com isso. Então assim, o São Paulo necessariamente, nesse momento, é Fernando Diniz e de alguma maneira é esse elenco que está aí, que nos dá tristezas, que promove vexames, mas é o elenco que está aí e que a gente exige que entregue um bom futebol pro São Paulo. E como é que o time vem para campo? Como é que vocês acham? Muito bem, nós não vamos ter o Igor Gomes suspenso por cartão amarelo. Então, assim, algumas possibilidades que o Diniz tem. Sim, entrar com o Dani Alves no lugar do Igor Gomes e entrar na direita com o Igor Vinícius, por exemplo, que eu acho que seria um jogo pro Igor Vinícius. Morumbi, Fluminense, é hora de ir para cima, né? Ou com o Juan Fran, se ele quiser ficar mais precavido e liberar mais alguém, liberar mais o Reinaldo para ficar na frente. Mas possibilidades é o que não faltam. Ou ele vem com o Dani do lado direito mesmo, que eu acho que é o que pode acontecer, para ele não mexer muito na estrutura do time, e vem com o Hernanes, de repente, na meia esquerda, né? Ele talvez queira prestigiar o Hernanes, aquela coisa toda, não sei também se vai chegar nesse ponto. Enfim, são algumas possibilidades que ele tem para montar a equipe para o jogo de amanhã. No ataque, possivelmente vai ser o Antony, possivelmente vai ser o Raniel, não sei se ele já vai entrar com o Pablo, que já está liberado, mas não sei se o Pablo já entra correndo, a não ser que esteja muito bem, de repente vai para o jogo, né? E o Vitor Bueno, que titularíssimo no São Paulo, um dos que tem produzido mais na equipe, além dos nossos dois zagueiros. No meio, o Jusilei deve ter mais uma oportunidade, penso que seja jogo para o Jusilei, como eu falei, ele tem ferramentas ali, ele tem elementos para várias situações. Um jogo mais difícil, mais truncado, mais disputado, com meio de campo mais forte do outro lado, ele bota o Luan ali, que é o nosso cão de guarda. Né? Um jogo em que o meio de campo não é tão forte, que o time é mais vulnerável, o Fluminense precisa ganhar de qualquer maneira do São Paulo, o Fluminense está numa situação desesperadora, aí tudo bem, você põe o Jusilei, você agiliza o passe, você melhora o passe, né? Para a coisa ir mais rápido, para a coisa fluir mais rápido. Outra coisa, vamos parar com esse negocinho de voltar a bola para trás. Amanhã contra o Fluminense não dá para ficar voltando bola para trás, né? Deixar o Fluminense ocupar o campo de alguma maneira que prejudique a vida do São Paulo. Amanhã a vitória do São Paulo, ponto final, não tem que discutir. Discute-se de quanto vai ser em ponto final. Rony, você está confiante? Não, eu estou exigindo. É diferente. É um jogo que você não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória. Mas o São Paulo tropeça contra times menores, mas contra a Chape não tropeçou. Né? Eu sei desse histórico aí, né? Empatou com o CSA em casa, teve resultados terríveis, o São Paulo dentro de casa, mas de alguma maneira precisa quebrar essa escrita, parar com esse tipo de situação, para poder, de alguma forma, conseguir os 3 pontos amanhã. Esse é o grande objetivo, isso é muito importante. Repito, o São Paulo vive um momento bom, se você vê de posicionamento de tabela, né? Se você vê a equipe perdendo algumas partidas de maneira absurda, mas ganhando outras,
o que é importante também. Ah, eu quero ver meu time jogando bem ou eu quero ver meu time ganhando? Nesse momento eu quero ver meu time ganhando, nesse momento. Se eu tiver que escolher uma das duas. Ah, mas eu queria o time jogando bem e ganhando. Eu também queria. Só que a gente sabe que está muito mais distante disso acontecer. Então, entre ver o meu time jogando bem e apanhando nesse momento, eu prefiro ver o meu time não jogando tão bem e ganhando. Apesar que a gente sabe, isso é palavra do próprio Fernando Diniz, que ao jogar bem, automaticamente eu me aproximo mais da vitória. Mas, né, muito daquilo que acaba saindo mais na teoria, não necessariamente se aplica na prática. A gente sabe que o futebol tem muito essa cara, no futebol acontece muito disso. Eu costumo fazer a figuração para aquela situação do cara que tá na UTI, né? Porra, o cara tá bem, ó que legal, tirou o aparelho, tá comendo. Agora, ô amigo, vamos correr uma maratona. O São Paulo tá bem assim. O São Paulo vem de uma UTI de anos aí. Então é complicado o cara sair da UTI e correr uma maratona no dia seguinte. Ele não vai conseguir correr. Né? Então, assim, a gente querer que o São Paulo jogue um bom futebol, por mais que todos nós queiramos, a realidade acaba ficando um pouquinho diferente do que a prática apresenta. Mas amanhã é vitória, que o São Paulo possa jogar um bom futebol, né? Porque não tem outra coisa para falar do Fluminense. Amanhã é contra o Fluminense. E como é que o Fluminense vem de lá? O Fluminense vem sem João Pedro, a revelação deles lá, o menino centroavante, que já está vendido para a Inglaterra. O Fluminense vem com o Nenê no banco. Conseguiu, hein, Nenê? Parabéns para você, Nenê. Você conseguiu, tá no banco do Fluminense. Meu pai do céu, que fim de feira, né? Mas o Nenê possivelmente vem no banco. Vem com Ganso, né? O Gansono, a má vontade em pessoa, né? Aquele futebolzinho que já não convence mais ninguém, que aí consegue enganar alguns clubes ainda, e tem muita gente pedindo o Ganso de volta. Meu pai do céu, eu tentando lembrar o que o Ganso fez no São Paulo, respeitando, obviamente, a opinião de todos os amigos, né? Eu tive duas alegrias, quando o Ganso chegou e quando o Ganso foi embora, com relação ao Ganso no São Paulo. O Ganso não produziu absolutamente nada, não ajudou o São Paulo a ganhar absolutamente nada, né? E ele é lembrado pelo rolinho que ele deu lá contra o River Plate, lá na Argentina, e por um quase gol contra o Botafogo, que seria um golaço realmente, mas acabou não saindo. São os dois momentos que são lembrados do Ganso no São Paulo. O Ganso vai estar do lado de lá também, um jogador facílimo de ser marcado. Não existe dificuldade nenhuma em marcar o Ganso e marcar o Fluminense, né? Um time que não vence há 5 jogos, um time que está a 2 jogos que não faz gol. Olha a situação que está o Fluminense, que é o 17º colocado com 31 pontos, ou seja, tá aqui na degola, tá difícil demais. O Fluminense atolou ali naquele lodo, para sair daquele lodo ali tá uma dificuldade, e que não seja amanhã, e não será amanhã que o Fluminense vai sair desse lodo todo, né? O São Paulo que tem pela frente, atenção, o São Paulo que tem pela frente o Atlético, o Fluminense, claro, o Atlético do Paraná em casa, o Santos fora de casa, né? Vamos lá, Fluminense, Atlético do Paraná, o Santos. O São Paulo tem o Ceará fora de casa. O São Paulo faz 2 partidas, jogo difícil, complicado. O Ceará tentando fugir da zona do rebaixamento, né? Aí o São Paulo tem o Vasco em casa. O São Paulo pega o Grêmio em Porto Alegre. Meu pai do céu, para mim os 2 piores jogos do São Paulo é o Santos na Vila e o Grêmio em Porto Alegre. O São Paulo que tem o Internacional em casa. E o São Paulo que fecha com o Centro Esportivo Alagoano lá em Alagoas. Tomara que o CSA já tenha decidido a vida dele, que não caia, não tem problema nenhum. Eu quero que o CSA continue na Série A, mas que já tenha resolvido isso antes da última rodada, que é o que o São Paulo tem por lá. Portanto, não tem jogo fácil, portanto tem que ganhar todos os jogos. Ponto final, é assim que funciona e é isso que nós queremos e exigimos da comissão técnica, do nosso elenco, da nossa diretoria de futebol. Que Raí seja enfático, ó, eu pedindo coisa demais, exagerando no pedido. Que Raí seja enfático com os jogadores, né? E tenha a convicção com todos eles de que vão entregar para a coletividade tricolor essa vaga direta na Libertadores. Rony, você vai soltar rojão se for para Libertadores? Não vou, amigão. Não vou soltar rojão, continuo triste com isso daí. Tem gente que bate palma quando atinge, né, Sul-Americana, quando atinge pré-Libertadores, para você ver como é que o São Paulo está nesses últimos tempos.
eu não vou bater palma, eu não vou soltar rojão. Eu simplesmente vou falar, vocês fizeram a obrigação, ponto final, só isso. Inclusive vocês ganham muito para fazer só a obrigação. Tem que entregar um pouquinho mais pelo salário que esse elenco ganha, tá? Mas, como a gente não vai conseguir ter outra coisa nesse ano, pelo menos essa vaga direta que eu tenho insistido e vocês já sabem o motivo disso tudo. Muito bem, gente, agradecer a vocês aí pela participação, pelo compartilhamento, o vídeo do pós-jogo São Paulo e Palmeiras, 10 mil visualizações, muito obrigado, gente, quem me ajudou aí também, quem compartilhou, quem passou para os amigos aí as informações do São Paulo Raiz com o Rony Altieri, a gente fica muito feliz e muito agradecido por isso tudo. Só lembrando que, viu o vídeo, se inscreve no canal também, dá essa força aí, que fica legal, muita gente vê o vídeo e acaba não se inscrevendo, claro, de repente não gostou, né? E a gente respeita e a gente aceita. Mas se gostou, vai lá, se inscreve no canal, clica lá no sininho também para receber o vídeo. E quando falar de você, meu amigo, coloca a cidade pra gente falar da cidade. Como fez o meu amigo Valdir Dutra, que tá em Rio Preto, querida Rio Preto, terra de Rafael Rossi, o homens da CBN, grande Rafael Rossi, raizeiro também, Rio Preto, capital de Ibirá. Valdir, Rio Preto, capital de Ibirá. O Fábio Lima, que está em Maceió, querida Maceió, bela Maceió, gigante Maceió, terra do lado ali de Atalaia, do nosso Aloysio Chulapa, né? Bela Maceió, maravilhosa cidade de Maceió. Um grande abraço aí para a coletividade tricolor também. E o Felipe Del, que contou para mim o seguinte: Rony, aquele 6-0 São Paulo e Fluminense que você contou lá no baú tricolor, rapaz, eu torcia para um outro time, eu torcia para o time da Zona Leste. E a partir desse jogo, para mim, foi marcante, porque eu passei a torcer pro São Paulo Futebol Clube e dei sorte. Que legal, cara. É um relato sincero, né? Um relato legal, que é muito bom a gente escutar. Quem sabe amanhã não é um divisor de água para um monte de gente que ainda está em dúvida entre torcer pro São Paulo e torcer para outro time, né? Que assistindo o jogo do São Paulo amanhã fique assombrado com 5-0 e fale, caramba, o São Paulo é meu time. Tamo junto, gente. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, pessoal.